O que será que o investidor de ações pode esperar do mercado no mês de outubro? Quais são as melhores opções de investimento para o mês? Esse é o nosso tema no Analistas em Ação de hoje. Neste programa, a gente vai falar das carteiras de ações recomendadas pelos analistas do Nu Invest. Então eu trouxe, claro, Murilo Breder e José Falcão. Eles vão falar sobre a carteira Top 10 de ações recomendadas, carteira de Small Caps e também de dividendos. José e Murilo, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela participação. De nada, Karina, aquele tradicional nosso programa mensal para falar das carteiras, enfim, né, todo mês aqui, comentando as mudanças do nosso cenário daqui para frente. Olá pessoal, muito bom estar aqui novamente trazendo as novidades das carteiras para o mês de outubro. Vamos nessa! É isso aí, vamos nessa, justamente começar por ela, pela carteira Top 10 de ações recomendadas. Agora em setembro ela teve uma rentabilidade negativa, perto aí de 3%, mas caiu menos do que os 6,5% do Ibovespa, que é o principal indicador da Bolsa Brasileira. Bom, a novidade na carteira agora para outubro é que os analistas fizeram uma troca. Sai a Renner, entra a Açaí. Então, José, vamos lá, começando pela ação que está entrando, a Açaí, gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho mais sobre essa empresa, qual que é a sua análise do Açaí especificamente. Ótimo, Karina. E vale destacar que a carteira Top 10 de ações da Nu Invest, ela usa duas metodologias para análise e recomendação dos seus ativos. Análise técnica ou gráfica, né, e análise fundamentalista. A gente associa as duas escolas de análise e a gente faz a seleção top 10 para trazer aqui para os investidores. A saída da Lojas Renner não necessariamente foi por conta dos fundamentos da empresa, tá? Vale a pena destacar isso. A empresa continua com ótimas perspectivas numa visão de médio e longo prazo, né? O cenário de varejo, que está um pouco conturbado por conta aí de um ambiente de pressão inflacionária, alta de juros, e isso inibe um pouco o consumo, né? Então, as empresas de varejo, olhando esse lado macro, né, estão em um momento um pouco mais delicado. Apesar do Açaí também ser uma empresa do varejo, né, alimentício, os produtos que o Açaí disponibiliza, eles são bens de primeira necessidade, né, como alimentos. Então, sofrem menos impacto nesse momento e foi através disso que o Hugo viu uma tendência positiva no gráfico das ações do Açaí. E a gente resolveu trocar pelas lojas Renner. Quem sabe lá na frente, em um momento mais favorável, a gente entre novamente no varejo de vestuário, que também tem boas perspectivas, conforme eu comentei. Falando agora especificamente de Açaí, para quem não conhece, né, é uma empresa que atua no setor de distribuição de alimentos, é a segunda maior varejista em receita bruta do Brasil, é a 20ª marca mais valiosa do país, hoje está sendo a preço de mercado com um valor em torno de 25 bilhões de reais. É a rede de supermercados que trabalha, né, com a venda no atacarejo. Então, para quem não sabe, no atacarejo o consumidor ele pode escolher se ele vai consumir no varejo ou no atacado. Então, essa é uma dinâmica interessante também, porque a empresa atua nesses dois ramos dentro do mercado de varejo, né? Varejo e atacado. E é uma empresa gigante do setor e também do mercado brasileiro, conta com mais de 30 milhões de clientes, são 190 lojas pelo país, em 23 estados, com mais de 50 mil colaboradores. O crescimento anual composto do EBITDA da empresa nos últimos 6 anos foi de 36% ao ano, ou seja, é uma gigante também de crescimento. Eu trouxe também aqui alguns diferenciais da empresa, né, que fazem dela ter esse destaque no cenário nacional. A mesma possui aí um modelo flexível que se adapta para diferentes regiões do país e público. Né? Atualmente, 44% das vendas estão fora da região sudeste, e isso é um ponto interessante para o Açaí. Ela tem uma diversificação geográfica que é muito positiva nesse sentido
porque não fica vulnerável a determinadas regiões e, conforme eu comentei, ela se adapta muito rápido a locais específicos e aquele perfil de consumidor, e ela consegue ali ganhar um domínio de mercado, né, uma participação de mercado muito interessante. Outro destaque operacional da empresa é que ela possui aí uma logística muito eficiente e descentralizada, né? Isso resulta numa entrega de produtividade maior nas suas operações, e o resultado disso se reflete numa estrutura de custo mais baixa, tá? Além disso, conta com serviços financeiros, né? Como a maioria das varejistas, ela não fica atrás nesse quesito. Ela tem hoje 1,4 milhões de cartões, que é o Passaí, que representa hoje 5% das vendas brutas das suas lojas. Então, todo esse cenário que eu comentei aqui, ele se traduz em números, lógico, senão não seria uma empresa digna de uma top 10. Né? A rede teve aí uma alta de 62% no seu lucro líquido do segundo trimestre, né, em relação ao trimestre, no mesmo período do ano anterior, de 2020. O lucro líquido foi da ordem de 305 milhões de reais. A geração de caixa medida pelo EBITDA foi de 793 milhões. Isso representa um crescimento em torno de 33% em relação ao mesmo período de 2020. E mesmo, né, em um período aí prejudicado pela pandemia, com restrições no segundo trimestre de 2021 ainda, o crescimento das vendas das mesmas lojas avançaram 9,2% no período. Quando a gente fala mesma loja, são lojas já maduras, né, com sua abertura, com sua vida em funcionamento acima de um ano. Então, essas lojas maduras, elas apresentaram um crescimento da ordem de 9,2% em um período de restrição, né, conforme a pandemia ainda estava impondo, né, para a gente no decorrer do segundo trimestre. Então, a gente observa aí que realmente é um setor dentro do varejo mais resiliente nesse sentido, né, menos vulnerável a restrições causadas pela pandemia. E a gente sabe que, apesar de as atividades já estarem sendo normalizadas daqui para frente, é uma empresa que está numa tendência muito positiva graficamente falando, e aí foi uma das seleções, né, uma das opções que o Hugo viu com uma grande oportunidade para entrar na carteira agora, né, associada a esse bom fundamento que a empresa tem obtido nos últimos trimestres. E para finalizar, os bons números da companhia, mesmo em um período prejudicado pela pandemia, o crescimento das vendas de mesmas lojas, que são lojas maduras, com funcionamento acima de 12 meses, avançaram 9,2% no período. Então, esses são os motivos pelos quais o Assaí entrou na seleção top 10 para o mês de outubro. É isso aí, então depois dessa análise fundamentalista do Assaí, agora a gente chama o Hugo Caroni para explicar melhor então essa troca de Renner para Assaí na carteira top 10 de ações. Olha só o comentário do Hugo. Tudo bem, pessoal? Então, vindo aqui para tirar essa dúvida com relação a essa mudança, né, referência com relação à saída da Lojas Renner, entrada da Assaí, e explicar para vocês, né, graficamente, não é que a questão, né, de Lojas Renner tenha ficado muito ruim, nada disso. Então eu vou pontuar, vou mostrar para vocês pelo gráfico para que vocês possam entender, né, o que tem nessa visão, na visão longa com relação aos dois ativos, tá? E justamente falando primeiro com relação à Lojas Renner, que tem um histórico gráfico muito maior, Assaí a gente vai ver que o histórico é bem mais curto. Lojas Renner tem um bom comportamento longo, apesar, né, dos últimos meses o ativo vindo pressionado. A gente vê uma sequência aí de 4 meses em realização, começo desse mês aí começa reagindo. A expectativa é que o ativo possa continuar trabalhando mais ou menos, tá? Não precisa ser exatamente a mínima que foi no mês passado, mas que ele fique trabalhando por um tempo dessa forma. Então, o ativo, sim, ele pode reagir, porém, ele reagindo encontraria novamente uma barreira, teria uma realização de novo, para lá na frente, vamos botar aqui os 6 meses para frente,
ele de fato tentar definir esse movimento sendo ou não sendo, né, para alta, perdendo essa formação onde vocês visualizam, né, os preços trabalhando de uma forma que ele vem afunilando, né? Você começa com uma volatilidade ampla, que foi a crise do ano passado, isso vai se estreitando. Ali foi um exemplo, ele não precisa ser exatamente como foi desenhado para vocês. E a referência de açaí, que foi pontuado que tem pouco histórico, então ela tem que vir para o semanal, para a gente entender o comportamento que estava ocorrendo com relação a esse ativo nos últimos meses. Foi um ativo travado mês de maio, junho, julho, agosto, e agora a referência em setembro aqui demorou um pouquinho, mas começou a insistir em trabalhar acima dessa região. Então, no primeiro momento, ele pode até vir a realizar para essa faixa, que era uma barreira dos preços, que a gente chama uma região de resistência, e chegando por ali, mostrando uma força compradora novamente, o normal e o esperado seria a continuação dessa perspectiva que o ativo vem trabalhando ali, né, nas semanas anteriores. A gente vê que, apesar do pouco histórico, as médias apontam para cima, e no cenário mais otimista, a região que ele pode estar buscando é algo um pouco acima de R$21, alguma coisa mais ou menos nessa região. Pode ser até que venha a ter algo mais expressivo, mas num primeiro momento, como a gente não tem um histórico tão amplo, ali seria algo aceitável e normal se o ativo buscar essa faixa, tá? Pessoal, agora a gente vai passar para outra carteira, vamos falar de Small Caps. Murilo, na sua carteira recomendada para outubro não teve nenhuma troca, mas acho que vale a pena a gente comentar aqui justamente sobre a rentabilidade. A gente vem de meses negativos para o mercado, a gente falou, por exemplo, do Ibovespa, e na carteira de Small Caps não foi diferente. Então, gostaria que você explicasse um pouquinho sobre a rentabilidade, sobre essas perdas aí nos últimos meses e o que o investidor deve ter em mente num momento como esse. Eu acho legal porque quando tá tudo subindo e todo mundo ganha dinheiro, né, falar de como a performance da carteira tá indo é muito legal, né? Mas quando cai, muita gente se esconde e tal. E eu quis trazer essa visão porque tanto o Ibovespa quanto o índice de Small Caps registraram aí as máximas recentes no mês de junho, e de lá para cá vem caindo, tá? Já são 3 ou 4 meses, caminhando para 4 meses de queda na Bolsa Brasileira. E aí eu queria compartilhar esse gráfico aqui na tela com vocês. Vou pedir para a nossa editora colocar aí nesse exato momento a evolução, tá? da carteira versus tanto o índice de Small Caps como o Ibovespa. E percebam que desde o dia 21 de junho, que foi quando o índice de Small Caps registrou a máxima recente, a gente caiu, né? A gente tá na chuva, a gente eventualmente vai se molhar, a gente está comprado em empresas de Small Caps, mas reparem como o índice de Small Caps caiu 17% nesse período, e a nossa carteira caiu apenas 5%, tá? Isso é muito grande, isso é um baita de um feito. A gente abriu distância em relação ao índice, tá? E é legal isso porque quando voltar a subir, a gente vai pegar carona com esse movimento também, né? E o legal que eu trouxe aqui também, eu escrevi com mais detalhes no relatório, convido vocês aí a lerem, relatório relativamente curto, algumas poucas páginas, mas falando que, né, tem esse preconceito de que as empresas small caps são mais frágeis, e de fato nesse momento de bolsa em queda existe uma migração das empresas, de alguns investidores, né, que saem dessas empresas menores para empresas blue chips. E quando a gente compara, por exemplo, o índice de small caps com o Ibovespa no período, isso parece ser verdade. O índice de small caps cai um pouquinho a mais do que o Ibovespa nessa janela que eu mostrei para vocês. Só que o erro do investidor é generalizar para todas as empresas, né? E quando assim, refazendo o discurso que eu já falei aqui algumas vezes, né? Análise fundamentalista, você entender a tese de investimento da companhia faz diferença, né? Porque você separa o joio do trigo e deixa de participar de algumas teses mais frágeis. E aí é o que a gente vê aqui durante esse período, a carteira, o mercado todo caindo, a gente também caiu um pouquinho, não teve como escapar, né? Não tinha como defender de forma alguma, já comprado em ações, né? A gente está na chuva, mas caindo muito menos, e isso é algo para se comemorar. E um outro destaque que eu faço também nesse período reparem como a carteira nossa,
oscilou bem mais, né? Vou até pedir para botar o gráfico na tela aqui mais uma vez. Repare como a partir de agosto a carteira de small caps nossa começou a oscilar bem mais do que os índices, tanto o Ibovespa como o índice de small caps. Mas mesmo assim, a rentabilidade ficou bem melhor, né, no relativo. Então, é uma daquelas coisas também que os gestores com fio branco na cabeça, né, falam que volatilidade não é necessariamente sinônimo de risco. Esse é um baita exemplo, né? A carteira oscilou pra caramba no período, mesmo assim, com um retorno bem melhor do que os índices de referência, tá? Então, assim, não teve mudança porque não há o que mexer, realmente não. Acho que a carteira está bem ajustada nesse momento. Eu passo o tempo inteiro, acordo e durmo pensando em qual é o ativo que pode ou não, poderia estar na carteira e não está, qual ativo que está na carteira, mas já poderia ter saído. Eu penso isso 24 horas por dia, né? Mas ainda nessa virada de mês, não acho que tem que mudar alguma coisa, tá? Acho que tá bom do jeito que tá nesse exato momento. Óbvio que eu posso mudar de ideia no mês que vem. E para fechar, tá aí o outro próximo gráfico, a rentabilidade da carteira versus o índice de referência desde o início, em outubro de 2020. Então a gente está com 47% de alta contra 16% do Ibovespa e 13% do índice de small caps. Quando a gente pega 2021, que já tem aí 9 meses, a gente ganhou 7 do índice de small caps, só perdeu 2, né? E a gente está 4 meses consecutivos batendo o índice de small caps. Então, assim, a carteira segue muito bem, tá? Assim, muita gente, né, vendo, a gente nunca viu uma queda mais longa como essa, desde a pandemia. O Ibovespa não tinha passado por um período tão longo como esse, de 3, 4 meses caindo, mas acontece, viu, gente? Faz parte do jogo, mas calma que, na minha visão, tem muito ativo barato e na hora que a poeira baixar, aí lembrando que não é só Brasil, tá? Óbvio que a gente tem fiscal, tem inflação, tem política aqui, mas tem um cenário internacional também mais conturbado, então não é só um problema do Brasil. Quando essa poeira baixar, tem muita coisa barata, as coisas vão começar a andar novamente, tá? E aí 2021, o gráfico, eu nem coloquei aqui na tela o gráfico, mas tá assim, até pegar o dado certinho aqui, 28% no ano contra uma queda de 5,5%. Do índice de small caps. Então, assim, o nosso benchmark caindo 5, a gente subiu dos 28, tá? Então, assim, não se assustem, a queda faz parte do jogo, mas a carteira segue muito bem. Maravilha. E falando de outra carteira, então, que você também produz aqui para os investidores, Murilo, é de dividendos. E ela, sim, teve mudanças agora para o mês de outubro. Você informou já que decidiu incluir a Kepler Weber, mas eu gostaria que você explicasse um pouco melhor essa escolha, por que então essa empresa foi incluída entre suas recomendações e também explicar para o investidor o que ele deve fazer num caso como esse, porque foi incluída uma empresa, mas não foi retirada nenhuma outra. Então, o que ele faz? Ele vende alguma ou ele reposiciona, pensa aí direito na divisão das ações, o dinheiro que ele tem alocado? Como que o investidor deve fazer nesse caso? Perfeito, então entrou Kepler e aí a matemática não deixa a gente mentir, a soma das alocações tem que dar 100%, então para entrar um ativo novo eu preciso reduzir a alocação dos ativos que já estão na carteira. Nesse caso eu optei por reduzir a Coca-Cola, que antes era 15%, passou para 5%, e a Vibra Energia, que antes era BR Distribuidora, de 10% para 5%. Então, eu reduzi 10% na exposição de Coca e 5% na BRDT. Isso dá os 15% de quebra, tá? Então, é uma dúvida muito comum, né? O que significa essa alocação de 10%, 15%? É o seguinte, você decide que vai investir R$10 mil replicando a carteira de dividendos. Então, se tem um ativo que eu recomendo você ter 10% de alocação nele, é 10% dos 10 mil que você falou que queria investir em ação, ou seja, R$1.000 nesse ativo. Quantas ações vai dar para comprar? Vai depender do preço da ação, vai ter que ver na hora do home broker aí, entendeu? E é 10% sobre o percentual que você vai alocar em ações. Existe uma outra parcela que é a sua renda fixa, né, a reserva de emergência, fundos, isso eu estou falando só da parcela de ações, tá? Então, no caso aqui da Kepler, para quem segue a carteira à risca, a minha recomendação é que você pegue as ações de Coca-Cola que você tem, de Vibra Energia, venda, né, de forma que Coca-Cola e Vibra agora seja apenas 5% do seu portfólio,
e pegue esse dinheiro que você vendeu dessas duas ações e compre Kepler Weber no lugar delas, tá? É assim que o investidor deve, óbvio, o investidor que segue, arrisca a carteira, deve fazer. O que então, existe uma parcela dos investidores que lê e toma a própria decisão, tá? E aí, enfim, aí tem que ver se ele se convence ou não pela minha tese de investimento em Kepler Weber, né? Eu vou entrar nela agora. A Kepler, na verdade, é um ativo que está na carteira de Small Caps desde o início dela, né? Então, a galera que já acompanha a gente aqui na Small Caps já conhece a Kepler. Ela é uma empresa que ela é pequena, mas ao mesmo tempo não é, porque ela é uma empresa que faz silos metálicos, então você tem que armazenar, sabe, tem o agronegócio, né, e você precisa armazenar os grãos, a soja, milho, então tem aqueles silos gigantes, aqueles cilindros metálicos enormes que ficam ali na beira da estrada, para quem já dirigiu aí Brasil afora, e a Kepler é dona de 40% do market share, então assim, se você vê um silo metálico na estrada, tem uma chance grande de ser da Kepler, ela é dona, né, líder na América Latina em relação a isso, tá? E o que acontece com a Kepler especificamente é uma empresa que ela é uma empresa quase centenária, tá na bolsa há 40 anos, tá? Então é pequena, mas já tem uma longa caminhada, só que é uma empresa que a partir de 2018 passou por um processo de, assim, uma melhoria muito grande operacional, é um choque de gestão, teve uma mudança ali na alta diretoria, que botou a companhia, tem botado, né, a companhia nos trilhos. Um reflexo disso é a evolução, a empresa pagando cada vez mais, um provento por ação cada vez maior. É um reflexo dessa mudança operacional na companhia. E sem falar que o Brasil, o conceito de armazenamento de grãos é algo muito pouco difundido aqui, mas é essencial, porque se você não tem, você, dono de fazenda, né, não tem como armazenar o seu grão, você vai ser obrigado a vender a soja, o milho, seja lá o que for, o feijão, no preço que tiver, né? Agora, se você tem condição de armazenar, você pode guardar, e tem toda uma tecnologia, né? Não é só um baú, um lugar que você guarda, não, tem toda uma tecnologia, o silo e tal, para poder preservar esses grãos por mais tempo, né? E aí você pode armazenar e vender no futuro quando o preço estiver melhor. É uma diferença brutal, né, de qualidade e de economia a longo prazo para quem tem, para as fazendas que produzem, né, uma quantidade maior de grãos. Então, assim, o Brasil, comparado com os outros países, o Canadá, 85% tem onde guardar, né? Toda a produção do campo, você tem 85%, você guarda 85% dessa produção. Os Estados Unidos é 65%, e a nossa vizinha Argentina é 40%. O Brasil é 14%. O Brasil só tem condição de armazenar 14% dos grãos que produz. Então, assim, comparando com os outros países, não é nem Canadá e Estados Unidos, que são lugares vistos como excelência, a Argentina é 40%, tá? Então a gente tem muito espaço para crescer. E aí, especificamente de Kepler, além dessa melhora operacional e da companhia já vir pagando dividendos cada vez maiores nos últimos 2-3 anos, tem um gatilho que eu acho que pode ser muito forte, tá? A companhia, ela aprovou uma redução de capital, então tem um patrimônio líquido dela lá, ela vai se desfazer de 278,5 milhões de reais, porque ela quer enxugar, né, a contabilidade, ele acha que vai ficar mais fluida, e vai mesmo, né, porque quando você diminui o patrimônio líquido, por exemplo, o ROI, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, naturalmente fica maior. Então, todo esse belo trabalho que vem sendo feito na Kepler, com essa redução de capital, que vai ser refletida ainda melhor no ROI, vai chamar ainda mais a atenção de quem está de fora do ativo. E o lado bom é que essa redução de capital está prevista para ser distribuída toda em formato de dividendos. E a gente está falando de um montante de R$ 9,17 por ação. Pegando aí o preço de Kepler hoje, isso, né, calculando o dividend yield, dá um retorno de quase 19%. Né? Claro que isso é algo, é um evento, é excepcional, né? Mas é um baita do dinheiro pingando aí na conta do investidor. Óbvio que não é só por isso, de novo, é todo uma melhora operacional da companhia. E também, é importante falar, não está ainda garantido que vai acontecer. A companhia teve ali uma assembleia que foi aprovada, a redução de capital, mas
tem um prazo de 60 dias até alguém vir apresentar uma contraproposta para falar que não, é melhor não fazer essa redução de capital. Enfim, o prazo desses 60 dias encerra no dia 5 de outubro, já agora, tá? Então, se até lá ninguém fizer um contra-argumentação e essa redução de capital for para frente, o que falta agora é só uma nova assembleia, uma nova reunião ali para eles definirem a data com, a data ex, a data do pagamento, detalhes mais específicos do provento. Mas se até dia 5 não aparecer, vai acontecer essa distribuição gigante por causa da redução de capital. Tá? E só reforçando, galera, essa redução de capital, assim como qualquer pagamento de dividendos, quando a empresa paga dividendo, o dinheiro que ela pagou em dividendo é descontado da ação, né? Esse é um negócio que é básico, mas precisa explicar, porque não vale a pena você, investidor, querer entrar numa ação para ganhar o dividendo e depois sair, porque o preço da ação é descontado. É a mesma coisa que você pegar o dinheiro do bolso direito da calça e botar no bolso esquerdo, tá? Não vai mudar. O dividendo é uma estratégia de longo prazo. A vantagem do dividendo é que ele vai pingando na conta ao longo do tempo, e aí você, investidor, tem o poder na mão de decidir o que comprar com esse dividendo que vai pingando na conta, tá? E lembrando, mais outra coisa que é crucial você reinvestir esses dividendos. É assim que você faz a bola de neve e chega ali na aposentadoria com a renda passiva, né, com os dividendos pagando todas as suas contas. Se você não reinvestir, não comprar mais ação com dividendo, você não vai conseguir atingir esse objetivo. Tá? Mas, de novo, isso não deixa de ser um gatilho muito forte para a Kepler, ficando cada vez mais enxuta, pagando essa bolada gigante em formato de dividendo, né, por causa da redução de capital, mas é uma companhia cada vez melhor operacionalmente, e por mais que seja um evento excepcional, depois dele, a chance da Kepler continuar pagando dividendos cada vez maiores continua, e é por isso que, além da carteira dela já participar da carteira de small caps desde o início, agora ela passa a ingressar a carteira de dividendos também. Pessoal, e lembrando que a carteira de dividendos que o Murilo está falando agora, assim como o small caps que ele comentou agora há pouco, e também a top 10 que o José Falcão e o Caroni comentaram no começo do programa, todas elas você pode acompanhar em investnews.com.br. Lá em cima tem a parte carteiras, e ali você consegue acompanhar rentabilidade, as ações, as explicações também dos analistas, a cotação das ações nas nossas páginas de cotação. Então fica o convite para vocês acompanharem todo esse conteúdo tão completo no nosso site. Agora a gente vai passar para aquele quadro em que vocês que acompanham a programação aqui do Invest News deixam perguntas para os analistas. Olha só. É isso aí, eu vou ler então algumas perguntas que eu separei aqui dos comentários que vocês deixam, mas se você também quer enviar sua dúvida, tá mais que convidado, deixa aqui no espaço dos comentários a pergunta para o analista, e aí no próximo programa então a gente seleciona novamente. Eu vou começar então com a pergunta do Carlos Bolonetti. Ele diz o seguinte: quando cai uma ação com um bom fundamento, mesmo que ultrapasse do limite de porcentagem indicada, por exemplo 15%, vale a pena comprar mais para diminuir o preço unitário? Em que ritmo? Antes de mais nada, um abraço pro Carlos, porque a gente não se conhece pessoalmente, nesse negócio de internet, a gente não conhece o rosto de quase ninguém, mas alguns nomes a gente grava, né? Assim, a gente acompanha, sabe que o pessoal acompanha a gente. O Carlos Bolonetti é uma dessas pessoas. Então, um abraço aí, Carlos, por perguntas sempre no boletim, pertinentes. Né, Murilo? Exatamente, a gente conhece vocês, galera. Vamos lá. Eu não acho que é uma boa, tá? Qual que é o contexto, assim? Eu uso um limite de até 15% em cada ativo. Por que 15%? Porque eu empiricamente descobri que mais do que isso incomoda demais, é concentrar demais em um ativo, tá? Por mais que você tenha convicção, você pode estar errado, ou por mais que você esteja certo, o mercado não está vendo o que você acha e a ação pode vir no sentido contrário por muito mais tempo do que você imagina. Enfim, por vários motivos eu coloco 15% como um teto. Quão rigoroso é esse teto, né? Isso quer dizer que se a ação passa a deter 16% da minha carteira, eu devo vender esse 1% que passou acima de 15%?
Eu sou um pouco mais flexível com isso, tá? Eu não tento fazer tanto, porque eu acho que quanto mais trocas, quanto mais operações você fizer, pior, tá? Então, assim, quando a empresa sobe, quando a empresa atinge 16% de participação porque ela subiu, isso é um bom sinal, né? Agora, se ela atinge 20%, aí já começa a ficar, passou muito, né? Agora está na hora de vender 5% para botar um pouquinho do lucro no bolso. Agora, essa situação sua, Carlos, olha, eu já tenho 15%, mas a ação caiu pra caramba, ela foi para 13%, 12% da carteira porque caiu, e agora eu consigo comprar mais e diminuir o meu preço médio. Essa é uma boa ideia? Na minha visão, não, tá? Eu tomaria muito cuidado com isso, porque se essa empresa voltar a subir, ela vai... pode ter muito mais do que os 15%, tá? Então, você tem que ter muito controle por conta disso. Enfim, é isso. Se ela já caiu e está com 15%, eu não compraria mais, tá? Só se ela caiu lá para 8%, 9%, aí sim, aí você queria ter 15% nela, ou a minha recomendação é ter 15% de fato, aí sim, tá? Mas se você já tem 15%, e o preço caiu e você quer comprar mais, eu não compraria mais, tá? Por conta de, enfim, experiências passadas, experiências empíricas, eu acho que mais de 15% é concentrar demais, por mais que pareça uma boa ideia, saiba que eu, você, qualquer investidor, o próprio Buffett, a gente pode sempre estar errado, então por isso, muito cuidado aí nessas alocações, tá? Eu tentaria respeitar. Pessoal, a próxima pergunta é do Yuri Paiva. Ele diz o seguinte: a empresa em que eu investi está me dando um prejuízo de R$1,20 por ação, o que está me dando um prejuízo total de uns 4 mil. O que vocês indicam? Yuri, inicialmente depende da empresa que você está investindo. Se você acompanha o fundamento da empresa, acredita no negócio da empresa e tem boas perspectivas de longo prazo, isso vai ser natural daqui para lá, né? No decorrer desse caminho, vai ter altos e baixos. Nesse momento que um pouco mais pessimista de mercado de forma geral, isso não está acontecendo só com você e com essa empresa que você está comprado, né? Tem muitas empresas passando pela mesma situação, muitos investidores também desconfortáveis, mas é o que eu falei, se você tem uma visão de longo prazo e você acredita na empresa, né, e tem boas perspectivas em relação à entrega de resultados, isso pode até se tornar uma oportunidade, né? Se você tem lá uma previsão de aumentar sua alocação em renda variável e tiver perfil para isso, talvez aí seja assim uma oportunidade para você comprar mais ações a um preço mais atrativo. O que você tem que prestar atenção é que se essa queda de curto prazo está te trazendo algum desconforto, talvez a sua exposição a essa empresa e até mesmo ao mercado de renda variável esteja excessiva para o seu perfil. Então aí você tem que avaliar uma realocação da sua carteira de forma geral e não apenas da empresa A ou da empresa B, tá? Então são dois detalhes diferentes para você refletir a respeito. É isso aí, pessoal. Com isso a gente encerra o nosso bloco de perguntas. Como comentei, deixa a sua dúvida aqui embaixo para a gente trazer para os próximos programas. Fica o convite também para você acompanhar a nossa programação, porque daqui a pouco vai ter outro Analistas em Ação e o tema é a carteira de fundos imobiliários, que a gente também tem entre as recomendações dos analistas do Nuinvest. Então aproveito, claro, para agradecer. Muito obrigada, José Falcão, Murilo Breder, mais uma vez pela participação. De nada, é sempre um prazer, contem com a gente. Quando a bolsa sobe, nós estamos aqui, quando cai, também. É isso, um forte abraço e até a próxima. Pessoal, um abraço e nos vemos aqui semana que vem no programa de fundos imobiliários. Até mais. É isso aí, se inscreva, deixe um comentário, deixe o like e até a próxima.